A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar sobre as consequências do pecado. As consequências do pecado foram sofridas pelo rei Davi. O rei Davi tinha uma comunhão direta com Deus e assim estava a serviço de Deus para ter uma sociedade melhor. Assim, ele, como líder daquela sociedade, direcionado por Deus, estava executando coisas que estavam indo contra a vontade de Deus. E assim acabou tendo que sofrer as consequências de todos os erros que ele cometeu. E o pior disso tudo é que o povo acabou assumindo junto todo esse pecado que o rei havia cometido contra o Senhor nosso Deus. Para compreender melhor isso, vou tentar explicar através de uma situação atual. Um exemplo comum é a traição entre os casais. Geralmente, quando o marido ou a esposa cometem o adultério um contra o outro, quem sofre com tudo isso não é somente os dois. Geralmente os bastidores, os filhos irão sofrer, os pais da esposa, os pais do marido irão sofrer e passar as suas vergonhas em relação à sociedade. Porque, com certeza, os pais desejam que seus filhos sejam boas pessoas, os filhos desejam que seus pais sejam exemplos e ali acabam se decepcionando com eles. E assim, não somente o casal que cometeu o adultério que irá sofrer, mas também as pessoas à volta. Mas nós precisamos de nos afastar de qualquer coisa que vá contra os valores e os mandamentos de Deus. Assim, nós teremos, e tendo essa comunhão com Deus, facilmente nos afastaremos de qualquer problema no qual causaremos a mágoa, a tristeza das pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nos amam. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e fazei recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas, depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fez, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrota diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu.
Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Esse é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, assim como acontece em nosso salmo responsorial de hoje, é porque nós cometemos alguma transgressão, ou seja, cometemos algum pecado. E quando nós cometemos os nossos pecados, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer que erramos, procurar a Deus através das orações e pedir perdão. E acima de tudo, transformar o nosso comportamento de pecador em comportamento de um homem santo, de um homem que procura viver as vontades de Deus e respeitar tudo aquilo que Ele nos convida a viver. Pelo fato de sermos pecadores, nós estamos sujeitos a cometermos erros. E isso às vezes é diário. Às vezes pecamos em pensamento, às vezes pecamos nas nossas atitudes, às vezes pecamos com as pessoas que nós mais amamos em nossas vidas. Não há como ter um certo controle sobre isso, mas se nós nos mantermos em comunhão com Deus, será muito mais fácil nos mantermos nos caminhos retos. Sabemos bem que pessoas que tentaram ser santas, andar nos caminhos de Deus, acabaram caindo em tentação e pecado, porque o coração do homem é um coração pecador. A nossa grande vantagem é que Deus é um Deus de misericórdia e acaba nos perdoando dos nossos pecados. E acima de tudo é um Deus de amor, que acaba nos dando o direito de sermos nós mesmos, mesmo sendo pecadores como nós somos. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque, ainda que interrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. O nosso evangelho de hoje vem nos falar da dificuldade das pessoas em colocarem seus corações naquelas pessoas nas quais elas convivem. Quanto mais próximo nós convivemos de uma pessoa, mais nós percebemos o quanto elas são pecadoras. Isso é um fato comum. Às vezes, quando nós não conhecemos a fundo uma pessoa, nós acabamos dando a ela mais credibilidade do que aquelas pessoas nas quais nós convivemos no nosso dia a dia. Isso é porque quando nós convivemos no nosso dia a dia com alguma pessoa, nós acabamos percebendo que elas acabam se deslizando em seus pecados, acabam cometendo pecados e são pessoas normais como qualquer uma outra. Às vezes um exemplo bem comum para isso tudo são os relacionamentos. Quando nós conhecemos alguém, iniciamos um relacionamento, às vezes nós dizemos para as pessoas nas quais estamos nos relacionando que elas são pessoas perfeitas. Mas quanto mais convivemos com essas pessoas,
mas nós percebemos que não há nada de perfeito nelas, que elas acabam cometendo erros, cometendo pecados e às vezes são pessoas extremamente difíceis de conviver. Mas, como sabemos bem, Jesus era o Filho de Deus. Todos que o conheceram desde a infância até a sua morte e a sua ressurreição percebiam que Jesus era diferente, que era um homem sempre nos caminhos de Deus. É claro que, antes de receber o Espírito Santo, Jesus era um homem comum, como qualquer um de nós, mas que não cometia pecados, porque Deus precisava de um cordeiro imolado sem pecados. E assim, Jesus veio como filho de Maria para poder mostrar à sociedade que é possível viver sem pecados e assim morrer na cruz, derramar o seu sangue para que pudéssemos ter uma comunhão com Deus. Jesus foi um exemplo para cada um de nós, para que possamos ver que podemos ser santos sim. Mesmo sendo pecadores, podemos nos transformar e assim nos renovar e sermos homens novos. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.